E o Jornal da Rede Alesp conversa agora por Skype com o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL. Ele nos fala sobre o PL 529, de autoria do governador João Dória. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Opa, deputado, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Deputado, dê as últimas atualizações aí, as últimas conversas. Ontem tivemos, praticamente o final das discussões em plenário. Como está o andamento desse projeto na sua visão, deputado? Olha, o projeto continua sendo debatido na Assembleia Legislativa. Ele já foi debatido na segunda-feira, ontem na terça, e hoje ele será debatido a partir das 19 horas. Nós estamos obstruindo a tramitação desse projeto, até porque tem várias incoerências. Primeiro, que ele não tramitou nas comissões. Segundo, que ele foi designado um relator especial para esse projeto, que isso é grave. Esse é um dispositivo que ainda existe no regimento interno da Assembleia Legislativa, mas é um dispositivo extremamente autoritário e antidemocrático, que não deveria ser mais utilizado e nem deveria estar mais no regimento. Isso para beneficiar o governo. Não teve audiência pública, não teve nenhum debate na Assembleia Legislativa sobre esse projeto, que é um projeto devastador da prestação de serviços públicos no estado de São Paulo, que devasta, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde. No momento em que nós mais precisamos do Sistema Único de Saúde e da saúde pública, o Dória tenta aprovar a extinção da FURP, que é a Fábrica do Remédio Popular, que produz remédio gratuito para a população de baixa renda. O governo Dória vai tentar extinguir a SUSEM, que é a Superintendência de Combate às Endemias de São Paulo, do estado de São Paulo. São Paulo tem várias endemias, como a febre amarela, malária, Zika e tantas outras endemias que são combatidas pela SUSEM, que faz parte também do SUS, do Sistema Único de Saúde. Essa superintendência será extinta pelo Dória. Ele vai extinguir o Oncocentro, a Fundação Oncocentro, que faz diagnóstico de câncer, pesquisa na área de câncer, tratamento de câncer e, sobretudo, fabricação de prótese facial para quem fez operação de câncer na cabeça ou no pescoço. São 800 próteses fabricadas, produzidas por ano para a população também de baixa renda. Se uma pessoa, por exemplo, fez uma cirurgia e perdeu uma parte do rosto, da boca, da orelha, do olho, então o Oncocentro produz de uma forma personalizada e humanizada uma prótese para a pessoa voltar à vida social. Essas três instituições serão extintas pelo projeto. Esse projeto ataca o meio ambiente, fundindo institutos importantes, como o Instituto Florestal, que além da pesquisa realiza também a preservação ambiental do estado de São Paulo, o Instituto Geológico, a Fundação Zoológico. Todas essas instituições serão atingidas e aí haverá uma forte agressão ao meio ambiente. Se o Bolsonaro está destruindo a natureza através do afrouxamento das restrições de fiscalização, sobretudo, solapando os órgãos de fiscalização através do seu antiministro do meio ambiente, do destruidor do meio ambiente, o Ricardo Salles, o Dória faz o mesmo, de uma forma disfarçada aqui no estado de São Paulo, atacando essas instituições, atacando o ITESP, que é um instituto importante de terras, que tem como função básica cumprir os preceitos da Constituição Estadual, dos artigos do 184 até o 189, que trata da questão da política pública na área agrícola, na área fundiária, na área agrária. O ITESP tem uma função importante de assessoria técnica às populações quilombolas, à agricultura familiar, à regularização fundiária. E a extinção do ITESP, além de significar uma grande perda para o estado de São Paulo, desemprego em massa, significa também o apoio à grilagem. Nós vamos ter a intensificação ainda maior da grilagem e da ocupação por grandes grupos de latifundiários e de mercenários das terras devolutas do Estado e do desmatamento também, porque não haverá preocupação nenhuma ambiental, que é algo que está na pauta
do ITESP. Além disso, o IANSP também será duramente atacado. Haverá um processo terrível de terceirização, que já existe a terceirização, né, de vários setores do IANSP, mas isso será potencializado ao máximo com a aprovação do PL 529. Haverá aumento da alíquota de contribuição de todos os servidores do Estado de São Paulo que fizerem 59 anos, ou seja, um ataque aos servidores idosos, à terceira idade, e também aos dependentes e agregados dos servidores, que agora terão que pagar. Então, é um projeto devastador, aumenta os impostos no Estado de São Paulo, é um projeto que vai aumentar o custo de vida, o preço da cesta básica, é um projeto que vai acabar com a isenção no IPVA para as pessoas com deficiência. Hoje, uma pessoa com deficiência, ela tem isenção no pagamento do IPVA, não terá mais com a aprovação do 529. Então, é uma reforma tributária contra o povo, contra a população, e que, por sinal, beneficia os mais ricos, porque, por exemplo, nessa reforma não haverá cobrança de IPVA para quem comprar uma lancha, um iate, um jatinho, um helicóptero. Então, a pessoa não vai pagar nada, vai ficar isenta. Então, ao invés de taxar os ricos, super ricos, os milionários, os bilionários do Estado de São Paulo, o governo Dória ele vai penalizar os mais fracos. Na verdade, é um projeto de destruição do estado de bem-estar social. Deputado, desde segunda-feira a gente está com os debates aí quentes dentro do plenário, né? Eu queria que o senhor me falasse qual que é o termômetro, o que vocês, parlamentares, estão sentindo das colocações dos demais colegas, dos demais deputados, em plenário sobre o projeto 529. O que o senhor imagina que possa ser a votação no final das contas do projeto? Olha, primeiro que é um projeto que está constrangendo muito a própria base do governo. Vários deputados governistas estão dizendo, puxa, esse projeto é muito ruim, é um projeto inoportuno, vai prejudicar a população de fato, é um erro do governo. Há um descontentamento geral dentro da Assembleia Legislativa em relação a esse projeto, mesmo na base do governo, de tão ruim que é esse projeto. Agora, nós não temos ilusões, porque eu sei como funciona a Assembleia Legislativa, ela não passa de um puxadinho, de uma extensão do Palácio dos Bandeirantes. Os deputados da base do governo, mesmo sendo contra o projeto, mesmo que o projeto vá atacar os seus próprios eleitores, as suas regiões, as suas cidades, esses deputados são fiéis ao governo. Eles votam com o governo baixa ali uma determinação e o deputado, mesmo não concordando com o projeto, entre o povo e o governo Dória, o deputado fica com o governo Dória, ele abandona a população que o elegeu, e é isso que vai acontecer na Assembleia Legislativa, porque ninguém sem consciência consegue defender esse projeto, nenhum deputado sério mesmo tem condições de ir lá e defender. Então, agora, eu vejo coisas terríveis acontecendo na Assembleia Legislativa, uma boataria nos corredores, de que o governo Dória está oferecendo emendas parlamentares no valor de 30 milhões para os deputados que votarem a favor. Há ali um dando que se recebe, é o que se fala nos corredores, no cafezinho, ali não tem como provar isso, mas são os comentários ouvidos e ditos pelos próprios deputados da base do governo ou próximos da base do governo. Então, o governo vai tentar aprovar, porque o governo o desejo dele é desmontar o estado de bem-estar social, é privatizar, é terceirizar, é entregar o patrimônio público para os grandes empresários, os grandes mercenários. Esse governo está a serviço desses grandes grupos econômicos. Então, ele não mede esforços, então ele vai tentar passar o rolo compressor, a não ser que haja uma ampla mobilização da população. É isso que nós estamos fazendo. Ontem eu fiquei muito sensibilizado, porque nós tivemos um ato na frente da Assembleia Legislativa, com vários servidores de várias categorias, várias entidades, e depois à noite, já no final da noite, ainda quando o projeto estava debatendo, tinha um grupo lá resistindo de funcionários, servidores aguerridos do ITESP, que estavam lá, tinham viajado, o pessoal que veio lá do Pontal do Paranapanema, o pessoal que veio lá da região do Vale do Ribeira, né,
As pessoas vieram de longe, viajaram 10, 11 horas, estavam até meia-noite, 1 hora da madrugada, ali na frente da Assembleia Legislativa. Aquilo foi uma aula de cidadania, de organização, de que o Brasil pode dar certo por conta desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, defendendo um instituto que ajuda a população, sobretudo a população do campo, que produz alimentos saudáveis para as cidades. Então, tem que ter resistência agora externa, porque internamente a Assembleia Legislativa é um puxadinho, é um departamento do Palácio dos Bandeirantes, e os deputados da base do governo votam com o governo, mesmo sendo contra o projeto. Deputado, ontem a deputada Janaína, na fala que ela fez na tribuna, ela falou sobre os pontos que as bancadas estão divergindo, né? Então, para alguns deputados, o ponto que mais pega é a questão dos empregos, para outros é o aumento da alíquota de imposto. Ela falou que para ela é a questão do possível prejuízo com atendimento. Eu queria saber para o senhor qual que é o ponto que o senhor acha que mais diverge aí do projeto. E sobre também a emenda aglutinativa. A própria deputada apresentou uma proposta de emenda aglutinativa. O senhor acha que é possível ser incluído alguma emenda aglutinativa nesse projeto até a finalização aí da votação? Olha, nós somos contra. O projeto não tem nada de bom. É um projeto nefasto e perverso. Nada se salva nesse projeto. Então, eu acho o seguinte, que o projeto é ruim, não adianta só tirar uma coisa ou outra. Lógico que a gente tenta também reduzir danos, sem dúvida nenhuma, mas, na verdade, mesmo o projeto, ele ataca toda a população, a estrutura do projeto é ruim. Logicamente, se aparecer alguma proposta interessante, a gente vai apoiar, mas, na verdade, isso não vai resolver a situação. Nós queremos tirar todas as fundações, todas são estratégicas importantes para o estado de São Paulo. E tem pontos também, porque tem deputado ali que é contra, ele é a favor de retirar uma instituição, uma fundação aqui, outra ali, mas ele é a favor, por exemplo, da reforma tributária contra o povo. Ele é a favor, por exemplo, da securitização, que vai vender tributos públicos, que é inconstitucional. Ele é a favor de atacar as universidades, tirar dinheiro da pesquisa e da ciência, mas ele retira ali uma instituição, uma fundação que ele acha interessante, que ele tem alguma relação. Nós vamos lutar até o fim para retirar todas as fundações, para derrotar o PL 529, porque tem gente que acha, vamos dar uma amenizada aqui, outra ali. É como assim, o governo está batendo no povo com chicote de aço, quente, de ferro, né? Tem partido ali fala, não, vamos bater no povo sim, tem que bater, o povo tem que apanhar, mas vamos bater com chicote de couro. É mais ou menos isso, para vocês terem uma ideia. E nós queremos a derrota desse projeto. Esse projeto vai prejudicar toda a população na área da saúde pública, na área da habitação popular, na área do transporte público, na área do meio ambiente, vai prejudicar o IANSP, vai aumentar os impostos. É um projeto... eu acabei de receber agora do Ministério Público um ofício de um promotor se colocando contra a extinção, por exemplo, do ITESP. Então, tem várias manifestações de vários setores da sociedade contra o projeto ou contra partes do projeto. Os ex-secretários de Justiça do Estado de São Paulo, que foram secretários do PSDB, desde Mário Covas até agora, assinaram um manifesto contra contra o fim do ITESP, por exemplo. Então, o projeto é tão ruim que até setores do próprio Tucanato se colocam contra o projeto. Agora, deputado, eu quero abordar um outro assunto com o senhor, que é também de extrema importância e máxima urgência. Queria saber o que o senhor acha aí do status, né, da volta às aulas, tanto no estado de São Paulo, estamos nos aproximando aí do dia 7 de outubro. A cidade de São Paulo fala só em novembro, porém aquelas tais atividades curriculares devem voltar no mês de outubro. E eu quero atualização de tudo isso com o senhor, que é, né, um profundo entendedor do tema. Olha, Guga, nós estamos acompanhando com muita profundidade, passo a passo,
a implantação dessa maldita e nefasta Resolução 61 do Dória, né, que estabelece o dia 7 de outubro como volta às aulas, e nós somos totalmente contra, porque não é possível. A própria Organização Mundial da Saúde diz que é lógico que é bom voltar às aulas, mas no momento adequado, no momento oportuno, quando você tem a diminuição ou o fim da transmissão comunitária do vírus, quando você tem testagem em massa, ou quando você tem preferencialmente vacinação, quando você tem de fato mesmo segurança sanitária. O Brasil está tendo uma média de 800 pessoas por dia mortas pelo coronavírus. Nós estamos no auge da crise do coronavírus e, sobretudo, o estado de São Paulo também. O estado de São Paulo já teve mais mortos do que a Espanha, do que a França, do que a Argentina, do que o Uruguai, do que o Paraguai, do que vários países. É um estado, né? Ele tem mais número de mortos e de pessoas contaminadas do que esses países que eu citei. Então, não tem como... É um crime reabrir as escolas agora para atender, na verdade, os interesses das escolas particulares. São os donos das escolas particulares que querem a volta para atender os seus interesses econômicos, porque a população não quer. Saiu uma pesquisa agora no Datafolha, que foi publicada no domingo, dizendo que 75% dos eleitores da cidade de São Paulo são contra a reabertura das escolas. Porque os professores estão trabalhando, viu? Às vezes os professores não querem trabalhar. Os professores estão trabalhando muito no sistema online, no trabalho remoto, trabalhando 3 vezes mais do que eles trabalhavam. Estão estressados, inclusive. Os professores querem voltar, mas voltar com segurança sanitária, com testagem, com vacinação, com o fim da transmissão comunitária do coronavírus. E nós voltaremos no ano que vem. Esse ano não haverá volta às aulas. Mesmo que o governo determine, haverá uma greve pela vida, como aconteceu agora em Manaus. Eu até fiz uma live na segunda-feira, Guga, com os professores de Manaus, da rede pública de Manaus, com o sindicato deles, sobre o que aconteceu lá. Eles reabriram, Manaus reabriu, e em um mês, 5% dos profissionais da educação foram contaminados. Mais de 5% foram contaminados. Isso foi na segunda que eu fiz o debate com eles. Na terça, o prefeito anunciou o lockdown, vai fechar tudo de novo. Então, tá certo. E as condições das escolas de lá não são diferentes. Eles mostraram as fotos, as condições não diferem muito em relação às escolas da rede estadual de São Paulo, sobretudo, as escolas de lata, as escolas sucateadas do nosso estado, degradadas, sem infraestrutura nenhuma. Então, a situação aqui vai ser a mesma. Quando eles mostravam o que estava acontecendo ali, eu via São Paulo, aqui a periferia, eu vi o Grajaú, Parelheiros, cidade de Tiradentes, eu vi a periferia de Osasco, a periferia de Guarulhos, na mesma situação. A gente vai ter um genocídio da educação, caso isso ocorra. Mas nós vamos fazer a greve geral pela vida, a desobediência civil em defesa da vida. Não haverá. Os professores não voltarão e os pais não enviarão seus filhos para as escolas, porque todos querem viver. Deputado, quando começou a pandemia, os governos colocaram as crianças aí nesse ambiente online para continuar a uma certa rotina, né? A criar uma certa rotina aí nesse período de isolamento. Com isso, a gente percebeu como muitas regiões ainda tinham muita dificuldade com relação ao acesso à internet, com relação à questão de equipamentos. Recentemente, o secretário de Educação falou sobre esse incentivo que o governo pretende dar para melhorar a questão dos equipamentos, não só para os alunos, mas como também para os professores. Eu queria saber como que o senhor, que ficou tantos anos na sala de aula, no ambiente presencial, vê essa questão que a gente acabou sendo obrigada, né, a passar para esse ambiente online e essa distância que as crianças ainda têm desse sistema digital. Olha, eu cobrei, desde o início da pandemia, que o governo imediatamente, né, financiasse, comprasse computadores para todos os professores e para todos os alunos da rede pública de ensino, inclusive pagando banda larga para professores, profissionais da educação e para os alunos,
para que nós pudéssemos ter o mínimo de contato, o mínimo aí de educação à distância, que não substitui, né, nem de longe o ensino presencial, mas pelo menos para que houvesse esse contato. O governo nada fez. Nós estamos há 6 meses já, 6 meses de pandemia, e só agora que o governo anunciou um programa de financiamento de computadores, não de banda larga, para apenas os professores, não para os alunos. Os agentes de organização escolar não têm esse direito, não terão acesso a esses computadores, que são os responsáveis pela organização da vida dos alunos, da vida funcional dos professores, são eles que organizam os pagamentos, enfim, os currículos, os históricos dos alunos. Toda a vida funcional dos professores, dos alunos, é feita pelos agentes de organização escolar, pelo quadro de apoio escolar. E eles ficaram de fora do programa. E os professores não vão receber banda larga, e nem os alunos, nem computador, nem nada. Então, quer dizer, se o governo fosse sério e tivesse uma preocupação realmente com a educação pública, ele já tinha feito um programa, né, para garantir o acesso à banda larga para os alunos e professores e servidores da educação, computadores para todos, porque tem dinheiro para isso. O governo já teria também organizado, e eu estou defendendo desde o começo, uma reforma nas escolas para adequar as escolas a um novo momento histórico que a gente vai viver. E convivendo agora com o vírus, nós temos que garantir arejamento, ventilação nas escolas, equipamentos. Nós não podemos voltar mais para uma escola, né, sem esses pressupostos. Escolas com janelas enferrujadas que não abrem, escolas sem ventilação, escolas gradeadas, como se fossem prisões. Essas escolas não podem mais existir. A FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, que é uma autarquia da Secretaria da Educação, ela tem essa função. O governo tinha que ter mobilizado, e tem que mobilizar a FDE, o seu grupo técnico, seus engenheiros, seus arquitetos, para fazer uma verdadeira reforma e uma reestruturação de todas as escolas estaduais. Temos que acabar com a superlotação de salas. Não é mais possível voltar à realidade anterior. Salas de aula com 35, 40, 50 alunos, isso não é mais possível no mundo pós-pandemia, porque você tem que reduzir o número de alunos por sala. O governo não fez nada disso. 6 meses passaram. O governo agora está forçando, fazendo apologia da reabertura das escolas. E o secretário da Educação é o garoto propaganda dos interesses das escolas particulares. Não tem nenhum compromisso com a escola pública, esse Rocieli Ventralbe. Deputado, um problema que muitas escolas têm apresentado aí nos últimos tempos, desde o início da pandemia, é a questão da evasão escolar. Muitos alunos debandaram da escola porque os pais perderam o emprego, e muitos estudantes têm ido para tentar ajudar ali na renda familiar. O senhor acredita que no pós-pandemia vamos ter mais essa dificuldade para lidar, e mais, para motivar quem ficou na sala de aula, quem ficou na escola, vai também ser uma dificuldade aí para os professores lidar no pós-pandemia? Olha, depende do ponto de vista da dificuldade de aprendizagem, porque primeiro que essa evasão ela já existia. O próprio governo incentivava e sempre incentivou a evasão escolar. O governo é hipócrita quando começa agora a falar: estamos preocupados com a evasão, estamos preocupados com os alunos, estão ansiosos em suas casas, isso pode abalar a saúde mental dos alunos. Isso é mentira, o governo nunca teve essa preocupação. Está agora colocando essas questões, essas preocupações, para pressionar a volta às aulas presenciais, a reabertura das escolas para atender as escolas particulares. Então, ele usa esse discurso. A gente tem que tomar cuidado. O governo tem fechado salas em várias escolas antes da pandemia, fechando em EJA, educação de jovens e adultos, e em várias regiões nós estamos tendo um enxugamento das escolas, até fechamento. Eles tentam até fechar escolas no estado de São Paulo, fecham salas o tempo todo, dificultam a abertura de salas, promovendo isso, a exclusão e a evasão. Agora, utilizam essa argumentação para justamente
justificar a reabertura das escolas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso. Agora, logicamente que haverá uma crise, não tem como, mas é melhor uma crise do que perder a vida. A vida está acima de tudo e os alunos recuperam. A aprendizagem, ela se recupera facilmente. O que não se recupera nunca é a vida. Isso não. A vida, não só dos alunos, mas dos seus familiares, dos profissionais da educação que serão contaminados. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no jornal. Um ótimo dia para o senhor, uma boa votação daqui a pouco. Deputado, um grande abraço, obrigado. Obrigado, um abraço. Este foi o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, falou um pouquinho conosco aqui sobre o PL 529 e também a retomada das aulas presenciais no estado de São Paulo.